Então vamos começar então a nossa leitura, tá bom? Porque eu já cheguei atrasada nessa live. Vamos lá. Hoje a gente vai ler então Provérbios 5, tá bom? Lembrando que a minha Bíblia MANA, uma nova Almeida atualizada, essa versão que eu tenho usado aqui com vocês nas nossas lives devocionais, tá bom? Então, Provérbios 5 na minha Bíblia, ela tem o título de Advertência contra a Imoralidade. Vamos ler juntas então? Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que seus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel. E cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte e seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens, e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. No fim de sua vida você ficará gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvidos aos meus mestres. Quase caí em ruína completa em meio da congregação reunida. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças. Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa. Que os seios dela saciem você em todo o tempo. Embriague-se sempre com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio e as suas iniquidades, o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. Que texto forte de Provérbios 5, né? O Provérbios 5, ele é uma advertência em relação à imoralidade, e ele é um texto muito específico direcionado a homens, né? Ele instrui aqui para que homens, né, não caiam na armadilha do adultério, mas valorizem e se satisfaçam com a sua mulher, né, com a sua esposa, com a mulher da sua mocidade. E como que nós podemos trazer isso para nossa realidade das mulheres de Deus, da realidade da mulher? Então, Provérbios 5 é uma advertência, tá, em relação à imoralidade. E é um apelo para que o homem seja fiel em seu relacionamento conjugal e rejeite a mulher estranha. Então, para quem pensa, né, que a Bíblia, né, só exige, só cobra da mulher, não. Esse texto é um texto específico direcionado para homens, para que eles sejam fiéis, para que eles valorizem o seu relacionamento conjugal e não busquem lá fora, né, aquilo que eles têm dentro de casa. E aí, como que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Querida, o pecado, ele pode até parecer mais suave do que o azeite, mas o fim é amargo como fel e cortante como uma espada de 2 gumes, como a gente leu lá no versículo 3 e 4. E aí, o questionamento que eu quero fazer para você nessa manhã é: o que desvia o seu pensamento da verdade? O que atrai os seus olhos? Do que você tem alimentado a sua
mente. Acredite, não existe nada de bom para sua vida longe da presença do Senhor. Podemos perder tudo, menos a presença dele nas nossas vidas. Então nós precisamos estar atentas e vigilantes em relação a tudo aquilo que enche os nossos olhos, que desvia o nosso foco e que distrai os nossos pensamentos e o nosso coração da presença do Senhor. Porque o pecado, né, ele não vai se apresentar como uma coisa feia e nojenta. Ele se apresenta a nós como algo apetitoso, como algo desejado, como algo bonito. Ele nos atrai dessa forma, né? E quando nós caímos nessa armadilha, a Bíblia já diz que o salário do pecado é a morte, é a nossa morte espiritual, é o nosso afastamento da presença do Senhor. E a presença de Deus é a coisa mais preciosa das nossas vidas. Você lembra lá em Gênesis, né? O que a Bíblia fala, né? Como que a serpente convenceu Eva a desobedecer uma ordem de Deus. Eva tinha... A ordem de Deus era muito clara. Eles poderiam comer de qualquer fruto. Só havia uma árvore que eles não poderiam comer, que era a árvore do conhecimento. Então, como que a serpente enganou Eva para que ela desobedecesse a essa ordem, né? Ela fez Eva acreditar que Deus não queria que ela tivesse acesso a algo bom. Como que ela fala para Eva? Não, fica tranquila, você pode comer daquele fruto, você não vai morrer. É que Deus não quer que você seja como Ele. É que Deus não quer que você tenha esse conhecimento. Porque se você provar desse fruto, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. E você vai ser como Deus. Você vai ser igual a Deus. E essa, querida, é uma mentira que Satanás continua contando para você até os dias de hoje. A mentira de que existe algo de bom fora da presença de Deus. A mentira de que obedecer a Deus, obedecer aos princípios da palavra, te nega acesso a algo. Restringe e limita a sua vida, né? E isso é um grande engano, porque a obediência, ela não nos limita, ela não nos nega acesso a nada. Pelo contrário, é a obediência que nos dá acesso, né, àquilo que Deus tem para as nossas vidas. A obediência, ela é uma chave. Ela é uma chave que abre portas, que nos dá acesso ao melhor de Deus para as nossas vidas. A obediência, ela nos protege de nós mesmas. Ela nos protege da nossa carnalidade e de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Mas muitas vezes nós acreditamos nessa mentira e infelizmente muitos cristãos acabam acreditando nessa mentira, de que a obediência está nos limitando, de que a obediência está nos privando de algo bom, de que Deus está nos negando o acesso a uma alegria, a uma felicidade. Só que essa alegria, essa felicidade, né, que o pecado aparenta proporcionar, é uma felicidade que é uma ilusão, é uma alegria passageira, porque nós entendemos que nada, né, pode satisfazer o nosso coração. Apenas em Cristo nós temos uma vida plena, uma vida completa, uma vida satisfeita. Então não caia nessa mentira, nós temos essa tendência. Exatamente, Kelly, a obediência a Deus nos liberta da escravidão e das mentiras de Satanás. E nos liberta de nós mesmas, da nossa carnalidade, do nosso egoísmo, né? Das nossas vontades. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós renunciamos ao nosso ego, renunciamos ao nosso orgulho, né? E confiamos em Deus, confiamos que tudo que Ele faz para nossa vida é para o nosso bem, que toda renúncia que Ele pede é porque Ele tem algo melhor para nós. Todas as vezes que o Senhor pedir para você renunciar a algo, isso não é motivo de tristeza, isso é motivo de alegria, porque se Deus está te pedindo uma renúncia, é porque Ele tem algo muito maior na sua vida. É por isso que eu digo que a obediência, ela é uma chave. Ela é uma chave que nos dá acesso a algo maior, a algo melhor.
Se você observar os personagens da Bíblia, você vai ver que todos aqueles que obedeceram viveram o sobrenatural. Todos aqueles que obedeceram, todos aqueles que renunciaram a algo, viveram experiências sobrenaturais em Deus. Viveram cura, viveram libertação. Foram pessoas importantes, pessoas que fizeram a diferença e que nos inspiram até hoje. Então, desde o Éden, nós temos essa tendência. A tendência de acreditar que a obediência é algo negativo. Que a obediência é algo que está tirando algo de você. É algo que está privando o acesso, que está limitando você, quando na verdade é totalmente ao contrário. A obediência é que abre portas. A obediência é que te dá acesso. A obediência é o que te dá liberdade. Liberdade para você viver uma vida plena em Cristo, sem vícios, longe de escravidão. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então entenda isso, mulher, que não existe nada, nem pessoas e nem circunstâncias externas que podem nos separar do amor de Deus. Os nossos olhos, o pensamento e sentimentos devem estar firmes naquele que nos amou primeiro. Não existe vida e não existe salvação sem Jesus. Não tem nada de bom lá fora para você. Não tem nada de bom no mundo para você. A sua alegria, a sua felicidade, a sua plenitude, você só encontra em Cristo, caminhando com Ele. Porque Jesus é o caminho da sabedoria. Jesus é vida, Jesus é verdade. É nessa verdade que nós devemos caminhar, se nós quisermos ser mulheres sábias, mulheres segundo o seu coração. Uma pessoa que acredita que a ausência de Deus lhe trará liberdade é, na verdade, escrava dos seus vícios e pecados. Eu vou repetir, tá bom? Uma pessoa que acredita que a ausência de Deus lhe trará liberdade é, na verdade, escrava dos seus vícios e pecados. E, infelizmente, existem muitas pessoas que acham que são livres, mas, na verdade, vivem na escravidão das suas vontades, na escravidão dos seus pecados. Liberdade a gente só tem em Cristo. E a obediência nos liberta de nós mesmas. Então fuja, querida. Fuja da aparência do mal. Fuja daquilo que parece agradável aos seus olhos, mas quebra princípio. Isso não vai te levar a nada. Satanás continua dizendo: pode, vai lá, não vai dar nada não, você não vai morrer não. É que Deus não quer que você seja feliz. É que Deus não quer que você seja você mesma. Satanás continua usando essa estratégia conosco. Mas nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. Confiar que esse Pai que nos ama, que não nos negou o seu único filho, que é o nosso bem, que é o melhor para as nossas vidas. Então, mulher, pegue essa chave da obediência nas suas mãos e abra as portas para o melhor de Deus na sua vida. Não seja tardia em obedecer. Se existe algo que o Senhor tem pedido para você neste tempo, obedeça. Eu creio que existem mulheres aqui que Deus já pediu algo para você, mas você tem relutado para fazer. E deixa eu te falar, mulher, quanto mais você reluta, mais você caminha em desobediência com o Senhor. O Senhor pediu para você fazer algo e você não tem feito. Você tem relutado em relação a isso. Porque eu sei que ser obediente é desconfortável. É desconfortável.
né? Vai exigir uma energia, uma disposição de energia, uma disposição de tempo. Talvez você se desgaste nesse processo, mas obedecer é o melhor caminho para as nossas vidas e você não vai se arrepender. Eu posso dizer para você, mulher, que eu nunca me arrependi de nada que eu fiz para Jesus ou que eu deixei de fazer por causa de Jesus. Eu nunca me arrependi de nada que eu fiz por Jesus ou de nada que eu deixei de fazer por causa de Jesus. Valeu a pena. Vale a pena e valerá a pena viver para Cristo, viver a liberdade em Cristo. Lá em Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui Paulo fala para a igreja da Galácia, para os Gálatas, o seguinte: olha, Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos livres da escravidão. Então, fiquem firmes e não aceite mais voltar ao lugar da onde Deus te tirou. Deus te tirou do lamaçal do pecado. Deus te tirou da depressão. Deus te tirou de uma realidade difícil, de um vício, de uma escravidão. Não aceite voltar para o lugar da onde Deus te tirou. Não olhe para trás. É muito triste quando a gente vê que uma pessoa conheceu a Jesus, né? Saiu do pecado, venceu o pecado, construiu uma nova vida. Mas aí por causa de uma decepção, de um obstáculo, de uma situação difícil na vida dela, ela acaba voltando para trás. Ela acaba voltando para as velhas práticas e ela volta pior do que ela estava antes. E aqui Paulo fala: não se deixem se submeter de novo a esse jugo de escravidão. Não olhe para trás, não aceite mais essa vida para você, porque agora você conhece Jesus. Agora você conhece a vida plena. Quantas pessoas conhecem a verdade, mas escolhem viver na ilusão do mundo, na mentira do mundo. Conhecem a luz, mas escolhem voltar para a escuridão. E Paulo está falando assim: não aceite isso para sua vida. Você não precisa mais viver dessa forma, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para isso que Ele pagou aquele preço na cruz. Foi para isso, para que você fosse livre. Então não aceite mais esse jugo de escravidão para sua vida. Seja livre, mulher de Deus. Seja livre. Seja livre do pecado. Seja livre da opressão. Seja livre da culpa. Seja livre de condenações. Em nome de Jesus, seja livre. Seja livre dos seus desejos. Seja livre dessa sua mentalidade de escravidão que não te deixa confiar em Deus, que não te deixa descansar em Deus. Que você seja livre disso. Que você seja livre de tudo aquilo que atrapalha o seu relacionamento com Deus. Que você seja liberta de tudo aquilo que impede que você flua no seu relacionamento com Deus. Que você seja livre da amargura. Que você seja livre da inveja. Que você seja livre da comparação. Que você seja livre do sentimento de rejeição. Da questão do abandono. Que você seja livre de todos os sentimentos ruins, de todos os venenos. Que você seja livre da insatisfação. Que você seja livre de todas as distrações que desviam seu foco. De todos os pensamentos negativos que te impedem de viver o melhor de Deus. De todos os pensamentos e as palavras que você ouviu durante toda a sua vida, que você não podia, que você não era capaz, que você fazia tudo errado. Seja livre. Seja livre. Porque o preço já foi pago pela sua liberdade. Viva a sua liberdade em Cristo. Desfrute daquilo que você já tem. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos fez filhas. Filhas e herdeiras. Filhas, herdeiras, co-herdeiras em Cristo.
E o que nós estamos fazendo com isso que Jesus conquistou para nós? O que nós estamos fazendo com a liberdade que Ele nos deu? O que nós estamos fazendo com a herança que nós já temos nas mãos? Estamos desfrutando ou continuamos vivendo de migalhas? Estamos desfrutando do banquete que o Senhor tem para nós ou continuamos comendo lavagem? Comendo vômito dos outros? Em vez de desfrutar do banquete que Ele preparou para nós, que Ele tem à nossa disposição todos os dias. Desfrute daquilo que Deus conquistou para você. Honre isso. Honre o sacrifício da cruz. Honre a presença que você carrega dentro de você. Honre isso em nome de Jesus. Você carrega a presença de Deus. Você é uma embaixadora do reino dos céus aqui na terra. E como você está vivendo? De que forma você está vivendo, mulher de Deus? Você tem vivido como uma filha de Deus? Uma filha que é firme, que acredita nas promessas, que tem paz em meio à adversidade, que descansa, que confia nesse Pai, que dorme e descansa nos braços do Pai? Ou você é aquela mulher, aquela filha mimada, né? Que na primeira dificuldade desiste da sua fé, na primeira dificuldade cai na cama chorando. Como você tem se comportado? Que você viva a sua identidade plena em Cristo, a identidade de filha de Deus, que você caminhe como uma filha de Deus, uma filha que conhece o Pai que tem e por isso não tem medo, porque a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Como você tem caminhado? De que forma você tem caminhado? Não existe nada de bom para você fora da presença de Deus. Não existe nada de bom para você. E infelizmente, Satanás tem enganado muitos filhos com essa promessa de liberdade fora da presença do Senhor. Com essa promessa de alegrias, de riquezas, de glórias fora da presença do Senhor. E não existe. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E cabe a nós sermos guardiãs dessa presença. Sermos guardiãs dessa essência. E não permitir que nada e nem ninguém interfira no nosso relacionamento com Deus. Nada e nem ninguém pode interferir no nosso relacionamento com Deus, porque esse é o maior tesouro que você tem na sua vida. Porque Satanás, ele pode tirar tudo de você, mas ele não pode tocar na sua integridade. Ele não pode tirar o amor de Deus de você, porque nada pode nos separar desse amor. E é por isso que Satanás nos odeia tanto, porque ele pode tirar tudo de você, mas a sua conexão com Deus ele não toca. Ele não pode tocar. Foi isso que ele fez na vida de Jó. Ele tirou tudo de Jó, mas Jó continuou íntegro. E aquela tribulação, aquela tempestade, aquele deserto que ele viveu, não afastou ele de Deus. Pelo contrário, aproximou ele de Deus. Porque antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas depois da tribulação, depois de perder tudo, ele conheceu a Deus face a face. Então os nossos problemas, as nossas tempestades, os desertos, as crises, elas não nos afastam do Senhor. Se você permitir, se você não permitir, se você permanecer íntegra, elas não te afastam de Deus. Pelo contrário, elas te aproximam mais dele ainda. Elas te aproximam mais dele ainda. Então guarde essa presença. Seja guardiã dessa presença. Honre essa presença que você carrega. Nós carregamos essa presença. E não dê mais ouvidos à voz de Satanás, às mentiras do diabo, que vem para iludir, que vem desviar os seus olhos, que vem para te tirar o foco, que vem para impedir que você viva o chamado do Senhor para sua vida, o propósito que Deus tem para você. Não dê mais ouvidos a essas acusações. Viva a sua liberdade em Cristo.
porque é só nele que nós temos a verdadeira liberdade, vida plena, vida satisfeita. É só com Jesus. Não existe nada de bom para nós lá fora, fora da presença dele. Não existe nada de bom fora da presença de Deus. E todo bem provém de Deus. Todo bem provém de Deus. Ele é o provedor de tudo que nós temos. Então por que nós vamos procurar no mundo aquilo se nós temos tudo em Jesus? Se tudo que nós precisamos, todas as nossas necessidades são supridas nele. Você tá carente, mulher? Jesus pode suprir essa carência da sua vida. Tá se sentindo sozinha? Saiba que ele não te abandona nunca. Tá precisando, tá angustiada, não tá aguentando, tá precisando aliviar? Jesus alivia toda a dor do seu coração. Ele é suficiente para você, você não precisa de mais nada. Ele é suficiente para você. Talvez hoje você esteja falando para Deus: Deus, eu não tenho ninguém, eu só tenho você. E Deus te responde: minha filha, eu sou tudo que você precisa. Que bom que você só tem a Deus, porque Ele é tudo que você precisa. Amém? Glória a Deus por isso. Essa foi a nossa live, a nossa reflexão de Provérbios 5. Amém? Pra quem perguntou se a live fica salva, ela fica assim, tá lá no nosso canal do YouTube, todas as nossas lives ficam salvas lá e você pode acompanhar, tá? Se você perdeu as lives anteriores de Provérbios, você pode assistir todas lá também, tá bom? E fazendo o seu devocional todos os dias junto comigo, tá? As nossas lives devocionais aqui acontecem na segunda, quarta e sexta-feira, às 9h30 da manhã, ou melhor, a partir das 9h30, né? Porque às vezes eu atraso aqui, acontece alguma coisa, tá? E eu atraso alguns minutinhos, mas eu estou sempre nas segundas-feiras, na segunda, quarta e sexta, a partir das 9h30, aqui lendo o livro de Provérbios com vocês, tá bom? A gente vai ler até o final do livro de Provérbios, até Provérbios 31. Isso mesmo, Nana. Fica lá no canal do YouTube Sou Star. Nos meus destaques tem o link, tá bom? E você pode me pedir lá no direct também, se você quiser, o link da live do nosso canal, tá bom? Vamos orar então? Feche seus olhos se você puder e concorde em fé comigo. Pai, muito obrigada, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Queremos nessa manhã, Pai, entregar a nossa mente, o nosso coração, os nossos sonhos, os nossos desejos, Senhor, na sua presença. Que nós possamos viver de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós queremos ser filhas obedientes, filhas atentas à sua voz, filhas que ouvem e obedecem às suas orientações. Senhor, fala conosco no dia de hoje. Que cada mulher aqui possa receber uma orientação específica do Espírito Santo de Deus, de acordo com a necessidade dela. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Aquelas que estão aflitas, aquelas que precisam de uma resposta, que elas ouçam essa resposta diretamente de Ti. Através de um versículo que elas vão ler, através de uma palavra que elas vão ouvir, Senhor, ou que o Senhor fale diretamente ao coração delas, mas que elas recebam essa resposta hoje, em nome de Jesus. Aquelas que precisam tomar decisões importantes, Pai, que essas decisões sejam tomadas juntas com Teu Espírito Santo. Pai, aquelas que precisam, Senhor, de uma orientação, aquelas que precisam, Senhor, que estão perdidas, que não sabem o que fazer, que elas possam receber, Pai, essa orientação diretamente de Ti, porque o Senhor Espírito Santo é o melhor e maior mentor que nós temos, Pai, e nós confiamos, Pai, em Ti, confiamos naquilo que o Senhor nos pede, confiamos que o Senhor sempre tem o melhor para nós. E como filhas amadas que somos, Senhor, nessa manhã nós entregamos, Pai, tudo que temos, tudo que nós somos nas Tuas mãos e pedimos: venha o Teu reino. Reina sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, sobre as nossas escolhas, Pai, sobre o nosso dia, que tudo que nós façamos seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém.